Fala galera do canal Infomeiras, aqui quem fala com vocês é o Vinícius e hoje vamos para mais um pré-jogo Palmeiras e Júnior Barranquilla, jogo decisivo pela Libertadores, e também vou trazer algumas novidades sobre o Gabriel Jesus, que pode estar saindo do Arsenal. Então bora lá, peço a sua ajuda, seu like, seu compartilhamento, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Palmeiras e Júnior Barranquilla e Palmeiras se enfrentam nessa quinta-feira, dia 28 de maio, jogo que será transmitido na Paramount Plus e começa a partir das 19 horas no Allianz Parque ou no Bank Park, até a gente se acostumar agora com esse novo nome. Ainda vou errar bastante o Allianz Parque. Mas enfim, jogo que é de suma importância para o Palmeiras, segundo escalações que vazaram aí, o Palmeiras deve repetir o mesmo time que entrou em campo contra o Flamengo, com o Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, dupla de zaga com Murilo e Gustavo Gomes, na lateral esquerda o Arthur, Emiliano Martinez ali na ponta da zaga, Marlon Freitas e Andréas Pereira um pouco mais para frente, Alan aberto pelo lado direito, Arias aberto pelo lado esquerdo e Flaco Lopes centralizado. Esse é o último jogo do Palmeiras com os selecionáveis, já que a Copa do Mundo se aproxima e os jogadores terão de se apresentar às suas seleções ainda nesse final de semana, entre hoje e sexta-feira. Sábado não teremos mais os jogadores selecionáveis no jogo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, o Palmeiras que precisa ganhar esse jogo de hoje contra o Júnior Barranquilla. O Júnior Barranquilla que tem grande interesse nessa partida também, porque ele é o último colocado do grupo com 4 pontos. E o Sporting Cristal, que é o sexto, que é o terceiro colocado, desculpa, do grupo, está com 6 pontos. Então, se o Júnior Barranquilla, por exemplo, vir a vencer o Palmeiras, eles se classificam para a repescagem da Sul-Americana. Claro, a depender do resultado entre Cerro Porteño e Sporting Cristal, que ocorre lá no Paraguai, no mesmo horário do jogo do Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras que para ganhar, para ficar com a liderança do seu grupo, precisa de um resultado lá desse jogo do Cerro Porteño. Ou um empate ou uma vitória do Sporting Cristal. Vitória essa do Sport Cristal, que se o Palmeiras não estiver ganhando, já que o Palmeiras tem 8 pontos e o Sport Cristal 6, possa ser que o Palmeiras fique de fora e vá para a repescagem da Sul-Americana. Isso porque, como eu disse, o Palmeiras está com 8 pontos, o Sport Cristal, caso vença, ia a 9, e o Palmeiras, caso perca o jogo, fica com 8 pontos. Então passaria no grupo nessa situação hipotética, Cerro Porteño, que está com 10 pontos, e Sport Cristal, que ficaria com 9. Mas isso, se Deus quiser, não vai acontecer. O Palmeiras precisa ganhar esse jogo e caso ganhe, vai para 11 pontos e pode até passar o Cerro Porteño, caso o Sport Cristal vença lá no Paraguai. O Sport Cristal também que precisa dessa vitória para poder se consolidar na repescagem da Sul-Americana, ou até mesmo, caso o jogo do Palmeiras esteja um pouco enrolado, flertar ali com uma possível classificação em segundo lugar. Mas enfim, o Palmeiras precisa do resultado, precisa ganhar. Deixou para a última rodada essa decisão, não podia ter perdido o jogo da quinta rodada ali, jogando em casa. O Palmeiras tinha que ter ganhado do Cerro Porteño, não ganhou e agora vai para a última rodada do grupo, precisando do resultado. Enfim, o Palmeiras que ainda tem de fora o Bruno Fux, o Vitor Roque e o Benedetti, além, claro, do uruguaio Piquerez, que já se apresentou à seleção, ele que vai concluir o seu tratamento lá no Uruguai, juntamente com a seleção uruguaia. Então o Roque continua fora pela lesão que ele teve no tornozelo, lesão que o tirou praticamente da temporada inteira, só deve retornar após Copa do Mundo. Fux e Benedetti a mesma coisa, só retornarão pós-Copa do Mundo, ou talvez o Fux, que já vem fazendo uma transição física, possa ser que esteja pelo menos no banco de reservas no jogo do final de semana pelo Brasileiro. Mas eu acho muito difícil, inclusive já vazou aí por alguns portais que acompanham o Palmeiras diariamente, que o Koné, o zagueiro marfinense da nossa categoria de base, muito provavelmente será titular ao lado do Murilo no jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Voltando a falar, já que não teremos os selecionáveis, pois eles se apresentarão às suas respectivas seleções agora no final dessa semana. Enfim, Palmeiras precisa muito desse resultado, espero que o time entenda isso e que entre com a mesma vontade que entrou contra o Flamengo, já que o jogo contra o Flamengo, o Palmeiras demonstrou uma vontade gigantesca de vencer esse jogo e a gente sabe que
nós temos qualidade e com vontade tudo fica ainda melhor. Enfim, sobre Gabriel Jesus, o The Athletic, um portal, um dos maiores portais de notícias esportivos da Inglaterra, trouxe que o Arsenal deseja vender, colocou à venda o nosso atacante, cria da base. Ele que tem contrato com o Arsenal até o final de 2027. O contrato, o Arsenal entende que pode vender ele por 20 milhões de libras, o que daria ali cerca de 136 milhões de reais, mas isso seria o teto máximo. O Gabriel Jesus, que em diversas oportunidades, já disse que tem vontade de voltar para o Palmeiras, mas segundo o nosso palestra, a apuração do nosso palestra ontem, o Palmeiras mantém conversas com o Gabriel Jesus e ele ainda deseja continuar atuando na Europa, o atacante que tem 29 anos. O Gabriel Jesus, cotado por alguns times, alguns portais de notícias gringos, até trouxe que a Itália estaria muito interessada no Gabriel Jesus, não revelou quais as equipes italianas que estariam interessadas, mas que o futebol italiano tem interesse em contar com a cria da base em algum dos seus times ali. Enfim, eu acho muito difícil o Palmeiras conseguir uma negociação com o Gabriel Jesus, a não ser que ele queira, porque esse é o ponto principal, a não ser que o Palmeiras consiga convencê-lo de voltar ao Brasil, de ser repatriado. Caso contrário, eu acredito que o Gabriel fica lá na Europa, mas ele muito provavelmente vai para o time de segunda prateleira europeu. Às vezes acho até melhor vir disputar títulos aqui pelo Palmeiras. E é aquilo também, eu sou muito fã do Gabriel Jesus, desejo muito que ele volte para o Palmeiras, mas não desejaria que ele voltasse só para se aposentar, só para poder cumprir tabela ali. Gostaria muito de vê-lo atuando ainda em alto nível. Gabriel Jesus que tem um grande histórico de lesão, principalmente pós sua chegada na Inglaterra e principalmente nesses últimos anos pelo Arsenal. Ele que está no Arsenal desde 2022 e perdeu quase 100 jogos por lesões. Ele tem uma séria... As últimas lesões dele pelo Arsenal, praticamente todas foram de joelho, inclusive a última a mais difícil ali de se recuperar foi uma lesão ligamentar. Ele que já vinha flertando já com outras lesões no joelho, mas não ligamentar, e teve um rompimento de ligamento ali e ficou de fora praticamente o ano inteiro de 2025, voltando só no finalzinho, praticamente começo de 2026. Mas enfim, qual a sua opinião sobre o Gabriel Jesus? Qual a sua opinião sobre o jogo de hoje? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, falou e fui!